No último domingo assistimos cenas horríveis, a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. Uma cena de uma malignidade muito grande, não só pela invasão em si, que já configura uma coisa muito horrível, uma coisa feia, uma coisa muito danosa, mas os invasores, eles entraram com a intenção de destruir tudo aquilo que eles encontravam pela frente, obras de arte, móveis, chegaram a defecar em alguns lugares, urinar, enfrentaram os policiais e disseram que estavam fazendo isso porque estavam reivindicando a intervenção do exército com a intenção de tirar o atual presidente, o presidente Lula, e levar ao poder o ex-presidente, o presidente Bolsonaro, para que ele voltasse então a governar a nação. E diante de cenas tão horríveis, eu escutei alguns argumentos que diziam, mas a esquerda também já fez isso no passado, e chegaram a citar os eventos de 2013 e 2017, como se isso então amenizasse a situação da direita por ter feito algo parecido. É claro que 2013 e 2017 houve invasão, depredação, tentativa de incêndio, mas isso não alivia o lado da direita quando ela faz a mesma coisa. E na minha opinião não foi a mesma coisa. O que foi feito no último domingo tem uma proporção maior. É uma tentativa de golpe de Estado, de tirar do governo um governo que foi constituído. Ah, mas esse governo ele foi constituído de forma indevida. E eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que é um dos argumentos deles. Ainda que tenha, e eu não estou dizendo que sim, mas ainda que tenha sido constituído de forma corrupta, eu não posso destituir um governo agindo de forma criminosa. Algo que diferencia esse último evento dos ocorridos de 2013 e 2017 é que parcela dos invasores são pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem que andam com Jesus, que servem a Jesus. Tem um monte de vídeos aí circulando pela internet de pessoas que após a invasão orando, glorificando a Deus, dizendo que o Brasil pertence a Jesus. Existe um monte de vídeos tratando sobre isso. Eu separei um vídeo curtinho, mas que ele é suficiente para a gente entender o nível de alienação dessas pessoas. Gente, esse vídeo ele é nojento. E eu tô dizendo assim nojento porque eu não tô conseguindo encontrar um outro adjetivo para depreciar mais ainda essa situação. Pessoas que invadiram o Congresso, orando, alguns até orando em línguas, falando com Deus, como se Deus estivesse aprovando então a invasão. Eles estão fazendo isso com base na religião, acreditando que Deus aprova esse tipo de comportamento criminoso. Em que parte da Bíblia encontramos sequer um texto que aprove, que mostre que isso está correto? Me diz um texto, um versículo na qual Jesus diz, isso é correto, é assim que se faz a coisa. Quando Jesus ele veio à Terra, ele veio exatamente no momento em que o poder político era altamente corrupto. O imperador romano era um cara do mal, um cara destruidor, um cara que impunha então lá o seu poder, ameaçando, tirando vidas, detonando com tudo. E em que momento da jornada de Jesus ele propôs então a retirada do trono de César, agindo dessa forma? Jesus, se ele quisesse, ele nem precisaria usar a violência, bastaria usar o poder dele. E ele teria então tirado o imperador lá de Roma, ele mesmo teria sentado no trono e trazido um governo justo. Mas ele não fez isso. O que foi que ele fez? De fato, ele pregou um reino, mas não um reino deste mundo. Ele pregou o reino do céu. Invadiu o Congresso e acreditar que isso é algo que Deus aprova é não entender nada de Bíblia, é não conhecer nada daquilo que Jesus revelou a nós. Isso é algo criminoso e Cristo e Deus não compactua com ações criminosas. Eu vi um monte de vídeos de pessoas dizendo que estavam fazendo aquilo em nome de Jesus, orando, profetizando naquele lugar. Jesus não tem nada a ver com isso. Isso é crime. O que você fez, você que estava lá, você que invadiu, você cometeu um crime, um ato criminoso. E se você não estava lá, mas apoia, você está apoiando um ato criminoso. Eu sei, qualquer um tem direito a lutar, a reivindicar, a cobrar explicações, a fazer parte de movimentos, mas tem que fazer isso pelos meios legais, agindo com a lei. E se você é cristão, você tem que fazer isso de acordo com a Bíblia. Jamais fazer uma ação dessa achando que Deus está apoiando quando você não tem um texto sequer
que te diga que pode fazer isso. Um cristão que fez parte de um negócio como esse e nem precisa ter feito parte, basta só apoiar esse tipo de coisa. Acredite, você precisa se arrepender, você precisa confessar o seu pecado a Deus e entender que aquilo que você fez é crime e Deus não compactua com crime. Ah, mas eu não quebrei nada, eu até lutei contra aqueles que estavam quebrando. Não importa, só ter invadido já configura um crime. E se é um crime, é um pecado diante de Deus, tem que se arrepender. Um cristão que apoia esse tipo de coisa, ele não entende nada de Bíblia. Aliás, eu vou ser mais direto, um cristão que apoia esse tipo de coisa, você não representa Deus. Se você não se arrepender do seu pecado, de ficar apoiando esse tipo de ação criminosa, acredite, Deus vai prestar contas com você. Você vai prestar contas com Deus. A tua batata está assando diante de Deus. Então se arrependa, porque isso é pecaminoso. Isso é do mal. Ah, mas eu estou lutando pelo direito de todos. Ótimo, só não cometa crimes. A solução para o Brasil, aliás, a solução para o mundo, não é a direita, não é a esquerda. Direita e esquerda são formas de entender, de conduzir a coisa. Eu sou de direita e eu imagino que para o progresso do Brasil deve ir por um determinado caminho. Outro é de esquerda e ele acredita que o progresso do Brasil vai por um outro caminho. Nós queremos a mesma coisa, queremos o progresso do Brasil, só temos entendimentos diferentes. Claro, eu não concordo com tudo da esquerda, tem coisa da esquerda que eu não acho bacana, por isso que eu tenho esse posicionamento. Eu sou de direita, mas o fato de discordar da esquerda não quer dizer que a esquerda é do mal, eu da direita eu sou do bem, como se eu representasse Deus e a esquerda, sei lá, representa o diabo. Isso não existe. Tem muita gente canalha na esquerda? Tem, mas tem muita gente canalha na direita também. Da mesma forma, tem muita gente boa na direita e tem muita gente boa na esquerda. Aquilo que eu discordar da esquerda, eu vou combater ideologicamente, eu vou combater politicamente. Se for uma questão do campo da moral, eu vou usar então os meus conhecimentos, inclusive conhecimentos bíblicos, para mostrar que aquilo não é bacana, que aquilo não é legal. Logo, esses fanáticos religiosos de extrema direita, que acreditam que a solução para o Brasil é colocar um governo de direita, eles não entendem o que a Bíblia diz, que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo vai de mal a pior e não vai existir nenhum governo daqui para frente que vá conseguir então trazer a paz para o mundo, a não ser o governo do anticristo. Então, o que podemos esperar daqui para frente são coisas ruins. Claro, se tem um governo que está fazendo coisas erradas, nós temos que lutar, nós temos que combater. Só que não podemos fazer isso de forma criminosa, porque o nosso pecado não será diferente do pecado daquele que está fazendo um governo corrupto, um governo tirânico. Logo, eu tenho que entender, não é a direita que é a solução, não é a esquerda que é a solução. Então, pessoal, deixa aqui o meu repúdio a tudo o que aconteceu. Sou um cristão de direita, mas discordo totalmente de tudo que foi feito até então, tá tudo errado e as pessoas que se dizem cristãs, que são de direitas e estão apoiando esse tipo de coisa, essas pessoas não representam Cristo. Se você apoia, se arrependa, confesse o seu pecado para que Deus te perdoe, mude a sua visão, entenda, Deus não é de direita e Deus não é de esquerda. Deus está no coração daqueles que se permitem, que aceitam a transformação de Cristo na sua vida. Deus não está na direita e nem na esquerda.